Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sobre cicatrização de feridas. Eu vou falar sobre a terapia fotodinâmica. Então, como você pode ver na tela, eu vou mostrando aqui para vocês, esse paciente aqui chegou com uma ferida extensa, né? Toda essa área aqui com ferida. E esse paciente tem uma doença muito comum que às vezes é confundido até com trombose venosa profunda. Então ele tem uma doença vascular que é chamada dermatite de Ocre. A dermatite de Ocre, ela tem duas características principais, que é o distúrbio circulatório, né? E a gente vê uma dermatite com uma alteração da coloração da pele. Então a pele fica mais escura e enegrecida, lembrando até um paciente com resistência insulínica. Mas a dermatite de Ocre, com os exames de laboratório, a gente descarta a resistência insulínica e a gente encontra esta doença, tá? Você dá uma pesquisada aí, dermatite de Ocre. Então, esse paciente veio para nós e nós começamos um tratamento. Você vê que essa área aqui, nós já conseguimos aqui uma cicatrização, né? E o paciente estava evoluindo muito bem, ó. Ao passo que nós deixamos apenas uma área pequena e o paciente, com certeza, esse paciente parou o tratamento por motivos pessoais dele, né? E com certeza nós iríamos provocar a cicatrização completa dessa ferida. Mas o que é a terapia fotodinâmica? Quando a gente fala em terapia fotodinâmica, a gente tem muitos princípios físicos que não cabe aqui nesse nosso ensaio falar sobre eles, mesmo porque eles são complexos demais para a gente entender, tá? Fica mais reservado ao pessoal da física. Mas eu vou pôr uma tela aqui que sintetiza um pouco como que funciona a terapia fotodinâmica. Então, como a gente pode ver aqui nessa tela, para que haja terapia fotodinâmica, a gente tem que ter três coisas principais. Nós temos que ter luz, nós temos que ter um fotossensibilizador e nós temos que ter o oxigênio tecidual. A luz, a fonte de luz não é qualquer fonte de luz. Todavia, no passado, as pessoas tomavam aqueles chamados banhos de sol, né, para tratamento de doenças de pele e outras doenças também. Mas a luz que nós estamos nos referindo aqui são dois tipos de equipamentos que nós usamos na clínica da fisioterapia, que é o laser e o LED. Então, o laser e o LED, eles possuem comprimento de ondas específicos, ou seja, vermelho, infravermelho, azul, âmbar e por aí vai. O que mais a gente utiliza na terapia fotodinâmica é o laser vermelho e também o infravermelho. Então, o que acontece? Então, como vocês viram aquela ferida, geralmente esses pacientes não conseguem cicatrizar por um problema circulatório, como é a dermatite de Ocre, né, que eu expliquei. E aí você precisa melhorar essa circulação sanguínea através de algum medicamento, vasodilatador, um medicamento que estimula a circulação. Existem vários no mercado, né? E você também precisa lembrar que esse foco de ferida tem um outro detalhe que inibe a cicatrização, que é as bactérias menos virulentas, biofilmes de bactérias. E pode haver fungo também, um pouco mais raro, mas existem bactérias que têm, entre aspas, uma baixa virulência e elas promovem biofilme, né, que é aquele tecido esfacelo, que é um tecido amarelado que fica sobre a ferida e que não deixa o processo da ferida evoluir para a cicatrização. É como se o corpo não consegue reagir perante aquela doença. E uma outra coisa é o próprio processo inflamatório. Então, são três coisas importantes: circulação, biofilmes de bactéria e a inflamação. Não adianta usar anti-inflamatório, tá? Por via oral. O antibiótico por via oral ele é bem-vindo, só que não dá para usar antibiótico por longo tempo, né? Porque senão você vai detonar o sistema renal, o fígado do paciente. Então tem que ser
naquelas infecções bacterianas mais graves. Então, o que a gente faz quando tem esse biofilme de bactéria? Então, nós vamos usar uma luz, só que a luz, quando você usa numa ferida, ela funciona como fotobiomodulador, ou seja, você vai estimular um processo de reparo tecidual, estimulando aí as mitocôndrias, e aí gerando uma formação de ATP e, consequentemente, mais ATP, você tem mais energia para aqueles fibroblastos, e os fibroblastos vão produzir mais fibras de colágeno e vão cicatrizar a ferida. Mas não basta só isso para cicatrizar uma ferida. Nesses pacientes que eu mencionei, é importante você ter um bom fotossensibilizador. Já foram estudados vários no mercado, e o que mais funcionou é o azul de metileno. Então, normalmente, esse fotossensibilizador é o azul de metileno. Ele tem uma característica que ele não é agressivo ao corpo quando você só usa o azul de metileno. Ele é até um antisséptico. Mas quando o azul de metileno ele recebe a ação da luz, que é um laser vermelho ou infravermelho ou uma outra cor, mas ele absorve muito no vermelho e no infravermelho, né? Então você tem a luz, o fotossensibilizador e o oxigênio que está ali no tecido, eles vão formar o que a gente chama espécies reativas de oxigênio. Você está vendo aqui escrito morte celular, mas é a morte celular de bactérias. Todavia, para uso de câncer de pele, isso daqui também funciona. Então, alguns cânceres de pele, quando você usa um fotossensibilizador mais potente, como, por exemplo, o metil-ALA, então, vou escrever aqui para vocês verem, ALA. O metil-ALA, quando ele recebe uma luz vermelha, aqui ele vai funcionar mais como ou LED vermelho ou laser vermelho. Ele libera uma quantidade muito grande de espécie reativa de oxigênio, né? E com o oxigênio tecidual, ele vai provocar uma indução da apoptose das células cancerígenas. O que é a apoptose? Ele vai promover a morte da célula cancerígena. Então, funciona bem para câncer de pele superficial e, pasmem vocês, quase não fica nenhuma cicatriz. Existem vários trabalhos com vários tipos de fotossensibilizadores para outros cânceres. Não sei se eu tenho aqui nesse slide, mas eu mostro para vocês. Por exemplo, câncer de esôfago e de estômago, principalmente na Rússia é feito esse tipo de tratamento, porque os russos eles pensam em melhorar a pessoa, né? No Brasil é muito indústria de medicamento. Mas esse é um detalhe de discussão para outro momento. Então, lá na Rússia, eles injetam um medicamento por via endovenosa. Esse medicamento ele tem um depósito nas células oncológicas, então ele vai se depositar na célula cancerígena, e depois de umas 3 horas que você inoculou esse medicamento no paciente, você vai irradiar um laser vermelho ou um LED vermelho em cima da lesão. O que vai acontecer? Como você está vendo aqui embaixo, vai formar espécies reativas de oxigênio que vão induzir aquela célula tumoral à apoptose, consequentemente, destruindo aquelas células oncológicas. E o tecido cicatriza e se recupera normalmente. O mesmo é feito para as feridas, só que você não vai matar a célula normal, porque você precisaria de uma carga muito grande para provocar uma necrose no tecido saudável. Como aqui o assunto é ferida, então o fotossensibilizador que a gente usa é o azul de metileno, que vai liberar espécie reativa de oxigênio, e esse daqui é o mecanismo de conversão, né, pessoal? Esse aqui é chamado diagrama de Jablonski, né? Então você vai incidir uma luz sobre o tecido na presença de um fotossensibilizador e vai ter toda uma conversão de energia que vai terminar como oxigênio singleto. O que é o oxigênio singleto? O oxigênio singleto, o número 2 aqui, ó,
é o oxigênio singleto. Ele é altamente reativo. O que é altamente reativo? Ele oxida. Então, ele se liga a membranas das celulares, que tem proteína. As bactérias também têm membrana, algumas têm membranas celulares, né? Então, ele vai se ligar a essas membranas proteicas. Os fungos também vão se ligar a essas espécies reativas de oxigênio e vão provocar a lise, a quebra dessas proteínas. Consequentemente, a morte de bactérias, fungos e biofilmes de bactérias. Então, a terapia fotodinâmica, quando bem indicada, ela atua nas bactérias, matando as bactérias, matando os fungos. E você pode me perguntar, mas daí não vai matar a célula normal? Não, ela não mata a célula normal, porque a célula saudável, normal, ela tem vários mecanismos de compensação e de combate àquela agressão da luz com o fotossensibilizador. Ainda que nós estamos falando de pacientes que têm essa debilidade, mas lá no interior da célula existem organelas que vão proteger contra o excesso dessa fonte luminosa e o fotossensibilizador. Normalmente, pessoal, quando a gente coloca o azul de metileno, né, a gente deixa mais ou menos uns 5 minutos para esse azul penetrar naquela célula, naquele tecido, e aí quando a gente irradia a luz, esse tecido, ele, com essa impregnação de azul de metileno, ele vai absorver essa energia da luz e vai provocar um estímulo. Se tiver biofilme de bactérias, as bactérias vão sofrer uma lise, uma quebra e vão morrer. Já o tecido saudável, ele vai sofrer um estímulo que a gente chama de agressão controlada e ele vai promover uma série de sinalização e essa sinalização vai provocar um estímulo de cicatrização. Vai provocar também uma neovascularização, os fibroblastos vão aumentar a produção de colágeno e aí desencadear uma cascata de cicatrização. Então, naquela imagem que eu mostrei para vocês, é por isso que os tecidos começam a cicatrizar. Tá? Nós temos vários casos aqui, por exemplo, esse aqui é um caso que já não é uma ferida, né? Esse caso aqui era um câncer de pele, um carcinoma basocelular, que a gente pode ver aqui. É um carcinoma bem tranquilo, né? Só que essa paciente ela já tinha ido em 3 ou 4 dermatologistas e o tratamento proposto para essa paciente não provocou o efeito desejado. Então, nós aqui usamos essa pomada especial, que é o metil-ala, né? Metil-ala, que é passado aqui. Nesse caso, o metil-ala ele não é injetado, tá? Ele é passado através de um sistema com microagulhamento e depois é feito aqui um laser, mais ou menos aí um laser vermelho por 20 a 25 minutos. E o resultado é esse aqui, ó. Uma cicatrização completa, sem nenhuma cicatriz visível no final do tratamento. Então, esse é um dos grandes efeitos da terapia fotodinâmica. Eu falei para vocês que na Rússia é utilizado, né, a terapia fotodinâmica para câncer de pele, mas a gente pode usar em outras ações também. Aqui a gente pode ver um tratamento também utilizando, no caso, no tratamento de sinusite, tá? Então, a gente tem inflamação dos seios da face. Nesse caso aqui, a gente usa um corticosteroide que é fotossensível. Um medicamento, quando ele é fotossensível, ele libera espécies reativas de oxigênio. A maioria dos corticoides são fotossensíveis, então eles têm boa ação da luz vermelha e infravermelho. Então, esse medicamento ele já é usado, um corticoide, para tratamento de sinusite, mas quando você faz esse corticoide e faz a luz tanto vermelha quanto o LED azul, você vai fazer espécie reativa de oxigênio
E na sinusite, pessoal, sempre tem infecção bacteriana. Então, vai ocorrer a morte da bactéria, né? E o paciente vai se recuperar muito mais rápido. Nesse paciente aqui em questão, também nós usamos o ozônio, que é para outro assunto, e também alguns medicamentos por via oral. Então, a terapia fotodinâmica, quando ela é utilizada com outros agentes, né, com agentes químicos, medicamentos, você tem aí uma maior eficiência do seu tratamento. Olha que esse trabalho também foi feito na Alemanha. Então, quando você injeta num joelho, tanto um ácido hialurônico, quanto um plasma rico em plaquetas, ou um plasma rico em fibrina, você pode irradiar um laser aqui no joelho. Hoje nós temos como irradiar um laser de alta potência, né? Que é chamado HILT, que é um laser de alta potência. E por que precisa ser alta potência? Porque essa luz precisa penetrar no tecido, ela precisa iluminar esse fotossensibilizador. E aí, quando você ilumina um PRP ou um ácido hialurônico, no caso do PRP, você vai favorecer a degranulação dos fatores de crescimento que tem nas plaquetas, né? E no ácido hialurônico, o microambiente que você está irradiando, por exemplo, os condrócitos, os sinoviócitos, vão absorver essa luz, vão produzir mais ATP e vão absorver mais esse ácido hialurônico. Então, o laser de alta potência ele faz parte do contexto do tratamento regenerativo. Então não adianta, eu falo aqui para os colegas fisioterapeutas, não é que não adianta. Você vai ter um resultado melhor quando você trabalha com o laser aliado às terapias regenerativas, né? Então você vai inocular um plasma rico em plaquetas ou fibrina, que forma o chamado scaffold, né? É um andaime que fica liberando fatores de crescimento que está dentro dessas plaquetas do IPRF, liberando gradativamente, e esse paciente vai estar indo na sua clínica e você fazendo laser aí 2, 3 vezes por semana, induzindo essa degranulação e, melhor ainda, favorecendo com aqueles condrócitos doentes se regenerem e também absorvam melhor o ácido hialurônico que você injetou em algum momento. E os sinoviócitos também, né? Você diminui a inflamação dos sinoviócitos. Então, olha só, a terapia fotodinâmica e o laser, eles se juntam. Eles não têm como você separar um do outro. Então, o laser ele tem essa ação fotodinâmica e também tem uma ação fotobiomoduladora. Eu falei para vocês do câncer, então, mais ou menos, eu vou mostrar aqui a imagem. É assim que é feito lá. Os russos usam muito, né? Essa primeira imagem aqui, você vai fazer um soro no paciente, injetar um medicamento, né? Aqui no caso, o medicamento pesquisado foi a bremaclorina, né? Você injeta esse medicamento na veia do paciente, ele vai se acumular na célula oncológica, ele não se acumula na célula saudável. Então vamos supor aqui, ó, lá no estômago, ele se acumulou no estômago. E aí o médico, aqui no caso, não é para fisioterapeuta, tá? Só estou citando um exemplo. O médico vai entrar com uma sonda laser por endoscopia e vai iluminar a célula tumoral com essa luz que já foi previamente, o paciente tomou esse medicamento e ocorre como se fosse uma ferida lá na lesão, ó, como você pode ver naquela imagem lá. Ó. E a terapia fotodinâmica, ela mata as células oncológicas dessa região, provocando aí um processo de reparo tecidual. Eu tenho usado na pele, né, que a pele entra dentro do nosso acórdão do fisioterapeuta 924 de 2018. Todavia, lá na Rússia, é utilizado para tratamento oncológico em alguns cânceres. Então, a terapia fotodinâmica e o laser são muito promissores, né, pessoal? Você vê aqui, ó, aqui identificado uma célula oncológica, né, na parede do esôfago, do estômago. O médico entra com uma sonda, um laser vermelho, ilumina ali por 20 minutos, e aí aquelas células vão à apoptose
e o paciente se recupera. Olha só que bonito que é isso. E a gente vê muito pouco no Brasil isso. E todo mundo, todos que eu vejo falando, a desculpa sempre a mesma. Ah, não dá para usar em câncer terminal, não dá para usar em câncer intermediário, só em câncer pequeno, início da doença. Mas eu já vi um profissional russo utilizando em cânceres de pele altamente agressiva com bom resultado. Então eu tenho certeza que a terapia fotodinâmica, que usa o laser, a gente chama laser frio, né? Se bem que o laser de alta potência, se você ficar um tempo muito grande no tecido, ele esquenta. Mas aí a gente usa, no caso da ortopedia, a gente usa fazendo movimentação. Então, a terapia fotodinâmica, resumindo, é isso: é a ação do laser, da luz ou de um LED, utilizando o fotossensibilizador e o oxigênio local, formando espécies reativas de oxigênio, que é um oxigênio altamente reativo e que, no caso das bactérias, vai ligar essas proteínas das bactérias, vai provocar uma quebra dessa bactéria, e aí essas espécies reativas de oxigênio vão reagir com essas bactérias e provocar uma morte dessa bactéria, favorecendo aí a cicatrização tecidual. Bom, procurei ser o mais breve possível. Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui para assistir mais conteúdos como esse. Um forte abraço para você. Continue, aperta o sininho aqui, se inscreva no canal para você receber mais notificação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.